Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a pandemia que provocou um aumento no endividamento e consumo da população. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mais de 66% das famílias brasileiras começaram 2021 endividadas. É o maior patamar de endividamento familiar registrado nos últimos 11 anos. Para falar sobre a crise econômica na pandemia, nós vamos conversar com Jordano Bruno Nicoleta dos Santos. Ele é graduado em Ciências Atuais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. A Lilian Thieme, que é especialista em desperdícios e criadora do método Montanari, idealizadora dos Dignas Mulheres e realizadora dos Mulheres Sustentáveis. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Braille, da Rádio ONU, direto de Nova York, e a participação especial do jornalista Frank Valverde. Há também os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Jordano, bom dia, Lilian, e bom dia também você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Eu quero começar o programa, Frank, repercutindo com você essa iniciativa do governo de utilizar a Lei de Segurança Nacional contra os seus críticos. Os seus alvos iniciais são Ciro Gomes, Felipe Neto, entre outros. Como você vê essa iniciativa do governo, Frank? Isso acho que demonstra um governo fraco, né, Joel? É um governo que retoma, digamos, certas práticas que já deveriam ter sido arquivadas e existir somente nos livros de história. A Lei de Segurança Nacional foi uma lei que surgiu nos anos 60 para combater a oposição às pessoas que criticavam o governo militar em todas as suas barbaridades. Esse governo, como continua com as mesmas barbaridades que eram feitas lá para trás, ele ressuscita essa lei. Agora, isso demonstra, antes de mais nada, João, como eu disse, uma certa fraqueza do governo, um governo que não está preparado para ser um governo nos tempos que nós estamos vivendo, no século XXI. Tá? Porque se nós formos levantar até os presidentes atrás, eles tinham a grandeza de receber as críticas e das mais variadas colorações políticas. Seja o José Sarney, o que falavam dele, ele recebia, ele trabalhava isso, seja o Fernando Henrique Cardoso, seja Lula, seja Dilma. Então, o que falta desse governo, de uma forma, é essa grandeza, né, que deveria arquivar de uma vez para os livros de história certas práticas que eles estão querendo ressuscitar. Um governo saudosista da ditadura militar, Frank. Infelizmente. Jordano, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia a todos os amigos, todos que acompanham. Prazer Jordano, estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Jordano. Eu quero começar o programa repercutindo com você esse manifesto dos economistas. Na verdade, o discurso do governo é que se o isolamento social prejudica o caminhar da economia. Os economistas, nesse manifesto, dizem o contrário. Nós precisamos de um povo sadio, vacinado, para que a economia volte ao normal. Realmente, assim, acho que é um conjunto de atitudes ou definições que não foram feitas, né? Então, assim, desde um critério bem definido para você criar uma vacinação, você ter o controle sobre isso, porque é importante que o emprego ele continue, é importante a atuação do governo para que as famílias elas tenham renda, mas uma forma de minimizar isso seria com que as pessoas tivessem a saúde antes, né? E acho que isso faltou muito, assim, esse entendimento. Aí por vários motivos, né? Não daria para elencar só um, porque teve muita briga política dentro disso, eu acho que muitas vontades ficaram à frente da necessidade do povo. A verdade é que isso aconteceu. E o caminho tomado foi um confronto ao invés de uma ajuda, né, coletiva, né? E infelizmente agora com esse manifesto trouxe à tona praticamente tudo que todo mundo vem falando, né? E o principal delas é que deveria ter tido uma organização diferente para essa tomada de decisão com relação à vacina, com relação aos cuidados da pandemia em todos os lugares do Brasil. Bom dia, Lilian Thieme. Seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Bom dia a todos.
Tieme, nós sabemos que os grupos mais atingidos na pandemia são as crianças e as mulheres. Como você que é a realizadora das Mulheres Sustentáveis, diante dessa realidade, como é ser uma mulher sustentável? O que é necessário? Primeiro, eu acho importante a gente pensar o que é sustentabilidade, de uma forma mais ampla, ampliar este olhar. Muitas vezes, quando a gente estuda na escola, eu vou estudar o módulo é sustentabilidade, fica muito voltado ao meio ambiente, reciclar lixo, plantar árvores, e na verdade a palavra sustentabilidade, ela é maior, é se sustentar, se manter, viver. Eu acho que tem muito com esse momento. Mulher representa a sustentabilidade, ela que dá a vida, né? E as crianças é justamente o que mostra a sustentabilidade da espécie. Então essa é a relação. E eu acho que olhar para a mulher, olhar para a criança, com este conceito de sustentabilidade, é o que realmente faltou dentro de tudo que a gente está vendo aí com a questão da pandemia, que o Jordano até comentou, né? Não é só a economia, não são só os negócios. Se não houver vida, não tem negócio, não tem economia, né? Então acho que essa que é a relação. E nos dias de hoje, nessa onda neoliberal que já varre o mundo, se fala mais da economia do que da criatura humana, né? Humanidade versus a economia, que aliás é uma discussão anacrônica, Jordano. Até é um tema muito... Quando a gente olha esse período de pandemia, a cabeça de algumas pessoas que acompanham estão mais preocupadas para ver se o mercado financeiro está positivo ou negativo, né? E a gente nem, assim, acaba deixando fatores mais importantes, que tá positivo ou negativo, mas como é que tá um país? Ele não existe somente daqueles que têm o seu capital investido, né? Tem os trabalhadores, tem aqueles que consomem. Então eu acho que isso ficou muito esquecido, ficou muita preocupação de como que eu posso não prejudicar o mercado em si, para que minha economia fique forte aos olhos de um investidor, mas como que eu trabalho as pessoas que vivem dentro dessa economia, né? Então, a defesa da humanidade, né, Jordano? Que é fundamental para que exista a economia. É verdade. Para que exista a sociedade. Olha só, uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, o cartão de crédito foi a modalidade de dívida mais lembrada pelos entrevistados, sendo citada por 80% das famílias endividadas em janeiro, seguido por carnês e financiamentos de carro. No caso do cartão de crédito, a parcela das famílias endividadas nesta modalidade foi a maior desde o início da pesquisa em 2010. Como evitar o endividamento num momento excepcional como esse? Quando você perde o emprego ou tem o salário reduzido em 30%, como deixar de usar o cartão num momento como esse ou usar de uma maneira moderada? Assim, eu acho que aí a gente temos que dividir, acho que em dois grupos, né? Você tem aquelas pessoas que elas já têm uma necessidade básica não atendida, e são pessoas que precisam, aí como eu falei, de uma ajuda do governo para sobreviver, e tem aquelas pessoas que têm salários, tiveram redução nas suas rendas. Essas pessoas hoje, a relação do cartão de crédito e limite de cheque especial, elas foram citadas com altos percentuais nessa pesquisa. Isso mostra que realmente a tentativa de manter o patamar das pessoas, ela continuou. E isso foi mudando com o tempo. As pessoas elas foram entendendo, eu não tenho mais aquela renda, eu tenho 30% a menos. O que eu preciso fazer dentro dos meus gastos para me adequar? Quando a gente olha o cartão, ele é um viés de mostrar que muitas coisas tentaram manter algumas coisas, e com o tempo viram que não dava, porque não era uma pandemia de 2 meses, era alguma coisa que ia durar mais tempo. Então isso também foi um aprendizado para quem usava cartão. E acho que tem outras coisas, né? A gente começa, numa pandemia dessa, começa a entender o que realmente eu preciso gastar, o que é um consumo necessário, o que é um consumo impulsivo, né? Então acho que isso também foi um aprendizado nesse tempo, e infelizmente assim, esse nível de endividamento de cartão, ele vai
ele se depara com outras coisas que os bancos colocaram também para tentar resolver os problemas, mas a gente sabe que nem sempre é em favor do consumidor, né? Então, eu acho que muito foi disso, da tentativa de manter um padrão e que ele tinha que ser adaptado à nova realidade, né? Olha, o Giordano deu a deixa, TM, para nós voltarmos à questão da sustentabilidade. As famílias não perceberam a grave crise sanitária e continuaram tentando manter o mesmo padrão de consumo que tinham antes da pandemia. Isso, claro, gera dívida, a utilização do cartão de uma maneira excessiva. Como criar, nesse ambiente excepcional, uma filosofia de sustentável, para que as famílias possam passar esse momento, né, com um salário reduzido, algumas, temos 14 milhões de desempregados, alguns que nem emprego têm. Né? Olha, eu acho que é uma oportunidade da gente entender o que é essencial e o que é desperdício. Há 10 anos eu venho falando sobre desperdício e ajudando as pessoas a elaborarem o mapa dos seus desperdícios. Mas muita dificuldade. Por quê? Porque a crise ainda não tinha chego, a água fria não tinha batido na bunda, como a gente diz, né? Agora não. Então agora a gente tem a oportunidade de compreender o que de fato é essencial para a minha vida e o que é desperdício. Então, uma dica que eu dou é diálogo aberto. Muitas famílias, os pais, tentaram resolver da melhor forma, mas não abriram esse diálogo com os filhos, né? E os filhos estão tocando a vida, consumindo, pedindo e tentando levar a vida como levava-se antes. Então, a primeira coisa, assim, a falta do diálogo é um dos fatores para não só esse endividamento, como esse atraso no entendimento do que é essencial e do que é desperdício. E se a gente olha por esse prisma, a gente fala assim, então vamos entender o que é isso, porque esse é um conhecimento sobre sustentabilidade que vai ser útil para todo o resto da nossa vida, não só para este momento. É nesse momento que a gente faz escolhas e que a gente define novos padrões, porque eu sempre falo, né, que a gente roda no algoritmo do desperdício, e agora chegou a grande oportunidade de modificar esse algoritmo. E construir um momento diferente, um momento melhor na pós-pandemia, que a crise econômica vai continuar. Isso é a prática da sustentabilidade. Mas o que a gente vê nos dados, Giordano, é que ainda não mudou o padrão, né, das famílias. Elas continuam consumindo e comprando pela internet, que triplicou, né, o aumento de compras pela internet. Tem um dado bem interessante também das pesquisas que foram feitas com consumidores. Assim, tem um gasto que foi o gasto com supermercados que aumentou. E aí a gente tem que colocar nessa conta também que o que as famílias consumiam no supermercado acabou ficando mais caro, porque a gente teve inflação, nós tivemos alguns produtos que até por produção os preços subiram, né? Então não tem como não colocar que no orçamento da família, aquelas que fazem, né, porque é uma ferramenta extremamente poderosa para um controle financeiro, o custo do supermercado aumentou, mas dentro de casa aumentou muito também o delivery, as comidas que eventualmente você pode... não estou dizendo que é errado, né, mas eu estou dizendo que dentro de um período de pandemia ele tem que ser controlado. Então, eventualmente, comer em lugares que tem um preço mais alto e todo dia dentro de casa, isso é muito diferente de você fazer uma compra e se alimentar durante um mês. Ou então dar preferência por consumir produtos de lugares mais próximos, que isso também foi muito falado, né? Assim, a gente estimular o comércio local, que também tem o valor, tem o bom sabor. Então, acho que isso é um aprendizado, né, Joel? Assim, toda crise traz um aprendizado. Isso no mercado financeiro, muito assim. E eu acho que hoje a gente pode falar que de uma maneira geral. E acredito que as famílias, elas precisam disso, assim, entender esse consumo, entender a necessidade que ela realmente tem, aonde ela pode fechar uma torneira, porque é uma economia que a gente teve um PIB negativo e a expectativa para esse ano é uma expectativa difícil ainda de recuperação. Então, Frank Valverde, você conseguiu diminuir o consumo da família nesse período de pandemia?
Olha, Joel, eu acho que de uma certa forma algumas coisas foram diminuídas e outras foram aumentadas. Eu acho que a gente está pedindo, como mesmo o Jordano colocou, a questão da alimentação delivery, isso a gente aumentou esse consumo, né? Mas eu digo que a gente começou a cozinhar muito mais em casa, ficar muito mais em casa. Por quê? Porque como a gente está trabalhando remotamente, a gente teve que fazer essas coisas aqui em casa mesmo. Joel, eu quero aproveitar e chamar a Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo, uma matéria que é muito importante para os dias de hoje. Preconceito com pessoas da terceira idade gera perdas de dezenas de bilhões de dólares. Essa informação que nos traz é a Mônica Grayle, direto de Nova York. As Nações Unidas lançaram um relatório advertindo sobre o impacto do preconceito à terceira idade em instituições e sistemas jurídico, social e de saúde. O documento foi divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, pelo Departamento Econômico e Social da ONU, DESA, pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pelo Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Estima-se que a cada segundo uma pessoa no mundo sofra preconceito moderado ou alto por se encontrar na terceira idade. A alta comissária de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou que o preconceito a idosos, conhecido em inglês como ageism, prejudica a todos, jovens e idosos. Ela pediu um combate tenaz ao problema que classificou de uma violação fundamental dos direitos humanos. Para Bachelet, a discriminação a pessoas na terceira idade é quase sempre aceita e abrangente em políticas, legislações e instituições. Mas o estudo revela que os custos anuais de discriminação aos idosos é alto. No ano passado, os Estados Unidos calcularam um custo de 63 bilhões de dólares anuais com pessoas acima de 60 anos por causa de estereótipos. Já na Austrália, se 5% a mais de pessoas com 55 anos ou mais velhas estivessem empregadas, haveria um acréscimo de 48 bilhões de dólares australianos à economia, o equivalente a quase 38 bilhões de dólares americanos. O relatório nota que em locais de trabalho, jovens e idosos estão frequentemente em desvantagem. E para os mais velhos, as oportunidades de treinamento são menores. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que o mundo tem que se livrar desses estereótipos ao sair da crise de saúde global com a Covid-19, impedindo que a discriminação atrapalhe o acesso das pessoas à saúde, à dignidade e ao bem-estar. A meta é uma cooperação multilateral para mudar mentalidades e a forma de enxergar, sentir e agir com relação ao envelhecimento. E com isso o mundo deve obter mais progressos na década da ONU sobre envelhecimento saudável. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o endividamento e consumo na pandemia, com o Jordano Bruno Nicoleta dos Santos, que é graduado em Ciências Atuais pela Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, e a Lilian Thieme, que é especialista em desperdícios e criadora do método Montanari. Thieme, nós naturalizamos o preconceito contra idosos no país. Como se livrar disso, né? Como a gente cria um novo momento e mostra, como os gregos falavam na polis, né, a importância do idoso na sociedade? Como a gente consegue chegar nesse momento? Eu acho que é convivendo com os idosos. Primeiro, saindo desse lugar de que ser velho é uma coisa ruim. Envelhecimento é inevitável. Desde o momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Então, a gente não pode negar isso. É aceitar, aprender a conviver com ela e respeitar, né? Então, acho que a convivência ela é muito importante. As experiências que eu tenho um trabalho muito forte com formação de jovens para o mundo do trabalho. E há alguns anos eu comecei a fazer as minhas oficinas integrando os 60+, com os jovens do ensino médio, eles têm a partir de 14 anos. E aí está sendo uma experiência muito interessante, porque eles não tinham esse contato. Então ficava só com aquela ideia de que jovem nem não estuda, nem trabalha, não quer saber de nada, que era o que os idosos tinham. E os jovens tinham aquela ideia de que velho é velho,
não sabe de nada. Não serve para nada. E a partir do momento que eu colocava todos juntos, para estudar junto, na mesma oficina, né? Trazendo um repertório novo, porque eu falava sobre sustentabilidade, aí ninguém sabia nada. Então, a gente estava ali no lugar de igual para igual, vamos aprender coisas novas. Eles se permitiam se conhecer, se reconhecer e colaborar. A partir dessa experiência, começaram a formar times, né? Times dentro das organizações, porque os jovens têm uma habilidade, sim, na parte tecnológica, uma facilidade, mas eles não têm uma maturidade de vida para a parte estratégica. Em compensação, a pessoa com 50, 60 a mais tem já essa expertise, tem essa maturidade, ele sabe interpretar. Então, assim, eu acho que qual é a grande beleza do intergeracional? O jovem, ele tem uma leitura muito perspicaz sobre o mundo. Ele consegue ler os indicadores, as informações, ele está nas redes sociais, ele consegue ler, mas ele não tem maturidade para interpretar. E o idoso não. O idoso, ele já tem uma maturidade de vida que consegue interpretar, ele não consegue ler, por causa, né, da dificuldade, não consegue ler os indicadores da nova tecnologia, mas ele tem a maturidade de interpretar. E quando a gente junta esses dois públicos, aí sim, a gente está falando sobre sustentabilidade na prática e potencializando o que cada um tem de melhor. Isso é muito importante para acabar com o preconceito. Jordano, o preconceito contra idosos e jovens tem um custo, 63 bilhões. Já é um assunto para a economia. Por que se permanece esse preconceito, já que tem um custo, né? E um custo caro ser preconceituoso, no caso, no nosso país? Eu acho que a Tchemi tocou num ponto bastante importante, assim, que eu até, se eu olhar um pouco assim da vida acadêmica e olhar um pouco de trabalho, essa mescla com a experiência, ela sempre foi decisiva para a gente tomar as decisões de maneira correta, né? Eu acho que vai muito disso, é a convivência mesmo. O Brasil, ele não está muito acostumado a isso, né? A gente cria algumas coisas e carrega durante muito tempo, e para você quebrar esse hábito, essa mentalidade, vai tempo. Mas eu acho que esse ponto da convivência, eu tenho várias histórias assim, esse entendimento do jovem, de saber fazer, mas da pessoa mais experiente, de entender o problema, é uma junção perfeita para várias atividades, né? E assim, a gente precisa realmente mudar isso, porque o entendimento do que se passa, a experiência, ela traz soluções de problema muito mais fácil, né? É verdade. Franklin, nós temos informações importantes. Sim, é verdade, João. Nós temos um canal aberto com quem nos acompanha nas redes sociais e quem nos ouve aqui nos nossos programas de rádio aqui na Brasil Atual. Esse canal aberto é através do WhatsApp. As pessoas podem enviar mensagens, críticas, sugestões de pautas diretamente para nós do Observatório do Terceiro Setor. Peço que anotem o número, prefixo 11 aqui de São Paulo. O telefone é 98851-2317. Vou repetir, prefixo 11, 98851-2317. E nós sempre fazemos uma série de enquetes sobre os assuntos que nós tratamos em nossos programas, né? Para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você está comprando mais coisas durante a quarentena? E olha só o resultado que nós obtivemos nessa enquete. 24% disse que sim, tá? Contra 76% que não. Olha, me surpreendeu essa enquete, Joel, porque eu esperava o inverso, né? Que as pessoas estão em casa, aquela ansiedade, né? Ou então vou comprar, entra na internet e acaba comprando e tal. E não, as pessoas estão dizendo que não, que 24% tem consumido mais, mas a maioria não, 76%. Perceberam a gravidade da pandemia. Exatamente. E dentro dessa perspectiva, né, que está sendo apontada, eu quero lançar uma questão tanto para a Lilian Tchemi como para o Jordano. A pandemia ajudou a criar essa consciência com relação ao consumo? Dá para se dizer isso, que a pandemia, no momento que estamos vivendo ainda, né, que ela não passou, ela está aí presente no nosso dia a dia, está ajudando a criar uma outra consciência com relação ao consumo? Lilian? Depende.
Do que depende? Você sabe, Lilian, viu, Lilian? Essa pergunta do Frank me chamou a atenção por uma coisa. Seitas espiritualistas dizem que você só cresce através do sofrimento. A experiência do sofrimento é que leva o ser humano a crescer. Será esse sofrimento que nós estamos levando, vendo pessoas morrendo, amigos, parentes, é possível, né, ter uma outra consciência e surgir daí uma nova criatura humana? Sim, eu acho que quando muda o cenário e a gente passa a sofrer, o que a gente tem a oportunidade de ampliar a consciência e de ir modificando. Então, por exemplo, são ondas. Logo no começo da pandemia, as pessoas falaram, vou ficar em casa. Ainda não tinha essa clareza, então o consumo aumentou. Assim, a venda online, ela cresceu muito, porque aí começaram a comprar, porque é a coisa da compensação, né? Então, eu não posso sair, como eu vou compensar? Eu vou mandar entregar. Aí vai. Aí chega a não conseguir mais pagar as contas, porque assim, a renda não aumenta, mas o consumo aumenta. Mas então, é o quê? Tá querendo compensar. Então, assim, tem pessoas que ainda estão nessa fase, tem pessoas que já perceberam que isso não é o caminho, então eles já começaram a reduzir, tem pessoas que começaram a produzir o seu próprio alimento, o seu próprio material de limpeza, são coisas que antes eles consumiam, eles começaram a estudar como se faz isso. E aí começaram a produzir de forma caseira, começaram a reformar os móveis, a plantar, a fazer suas hortas. Então, assim, cada grupo de pessoas está num momento de evolução. Agora, sempre, tudo é aprendizado. E o que fica muito eu acho que a grande oportunidade é o reconhecimento de que eu estava num determinado padrão. Eu estou consumindo muito. A pergunta é, por que eu estou consumindo tanto? O que eu estou querendo compensar? Qual é o vazio que eu estou tentando... Aí essa parte espiritualista, né? Qual é o vazio que eu estou tentando preencher através desse consumo? Né? Então fica aí a pergunta para a gente poder investigar e ir evoluindo, aproveitando esse momento para evoluir e melhorar. Jordano. Eu entendo que a gente está num processo de melhoria, assim, entender o que eu consumo e de que forma, né? Essa é uma pesquisa que, se talvez nós fizéssemos lá no começo, ela ia dar um nível diferente até, provavelmente as pessoas gastando mais, mas por não ter muita ideia do tempo que levaria, né? Então, algumas coisas foram substituídas, por exemplo, o gasto com lazer você não tem, porque você não sai de casa, mas aí você aumenta o seu outro gasto. Então, às vezes a pessoa ela faz a conta, não, eu estou meio elas por elas, porque eu não estou gastando saindo. Mas eu acho que sim, tem um entendimento hoje diferente, as pessoas estão mudando isso, porque se a gente pegar esses dados de aumento de matrículas em escolas públicas, muitos pais tiraram crianças de escolas particulares, por entender que meu filho não estando dentro da escola, talvez o ensino à distância para uma criança mais nova. Então, isso tudo faz parte de um pai que está pensando diferente em relação àquele gasto. De novo, não estou falando se está certo ou errado, mas ele está criando um critério de entendimento se faz diferença. Então, acho que a gente está numa esteira assim, de melhorar essa capacidade de entender o que é o consumo sustentável da nossa parte em épocas de pandemia. Na pandemia, como você disse, e no isolamento social, as famílias e as pessoas ficaram reféns do cartão de crédito. Veja só, o adiamento do pagamento integral da fatura do cartão de crédito pode levar à multiplicação da dívida. Quem não tem dinheiro para pagar o valor total da fatura terá a dívida corrigida por taxas anuais de juros superiores a 300%, podendo chegar a 875%, segundo a Proteste, a Agência Brasileira de Defesa do Consumidor. Jordano, como esses juros absurdos ainda permanecem no país? Pela utilização do cartão de crédito. Assim, o Brasil, ele tá, assim, o nível nosso de crédito para consumo, a gente acha que é bastante, mas ainda ele é pouco, assim, as fintechs foram criadas para você ter uma gama maior de opções para as pessoas consumirem um crédito mais barato. Hoje já tem o crédito consignado, um crédito com garantia, que geralmente quando a gente vai avaliar uma situação financeira de uma pessoa
e ela tem uma dívida no cartão e consegue pegar um empréstimo mais barato através dessas modalidades, a gente acaba sugerindo, porque os juros do cartão, ele é absurdo mesmo, assim, e aqui é dessa forma feito no Brasil há muito tempo, e até assim, Joel, você citou lá os economistas, né, que falaram no mas manifesto. Eu acho, no manifesto, mas ali tem os grandes responsáveis pelos bancos, e eu acho que ali vai um pouco também de saber o que eu faço para essa população que consome o meu produto, porque esses juros não é um juros de agiota, é muito mais que um juros de agiota, né? Então, para resolver um problema desse, assim, sim, é um problema, é um hábito da pessoa, mas será que não é um juros fora da realidade? Será que isso Com também certeza. não está? Então, acho que teria que ter uma participação mais dos órgãos que controlam para saber. O Brasil ele tem que crescer para todo mundo, né? Não só para uma parte. Eu acho que o cartão ele deixa bem clara a diferença, assim. Muito bem. Então, vamos dar uma dica para o nosso ouvinte. As pessoas já sabem que não vão ter condições de pagar o cartão de crédito, você sugere que elas tomem um empréstimo pessoal, que os juros são mais baratos, para poder contornar e fazer as compras necessárias, básicas da sua casa? Assim, lógico que aí vai depender caso a caso, né? Mas o normal é que se ele não tem contrair uma nova dívida, ela só ajudaria se fosse de um juros mais baixo, que com certeza vai conseguir resolver esse problema do cartão, estancar, e vai garantir que ela tenha, pelo menos, na renda dela, a possibilidade de continuar consumindo, né? Ou mantendo as contas básicas. Então, a primeira coisa é estudar se realmente eu não tenho outra alternativa, a não ser ajustar com o próprio banco o meu cartão de crédito, que também é uma mentira. O banco, ele parcela para você, mas os juros que ele está te cobrando é o mesmo. Então, sim, buscar alternativas para tentar cobrir essa dívida do cartão. O empréstimo pessoal é uma delas. Existem outras? É que assim, o empréstimo pessoal, ele ainda é uma taxa alta, se ele não for consignado. Tem algumas modalidades de empréstimos que elas são melhores, que é quando você coloca alguma coisa em garantia, um carro, um imóvel. O consignado ele é mais barato porque ele é descontado em folha. Então, eu acho que tem que olhar um pouco para esse tipo de empréstimo, e não só no empréstimo que chega no banco e fala, pô, eu preciso de um empréstimo. O empréstimo pessoal ainda a taxa é alta, é mais baixa que a do cartão, já teria um ganho. Mas ainda tem outros empréstimos. E buscar um pouco nos aplicativos. Agora, como eu falei, tem várias fintechs que estão colocando empréstimos com taxas menores também. Então tem que olhar o todo. Olhar a concorrência tem bancos que oferecem juros mais baixos. Sem dúvida. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é sobre uma startup chamada Ginger Makers, que criou tijolos a partir da reciclagem de plástico. Os tijolos são uma maneira de facilitar o acesso à moradia no Quênia, já que é algo pouco acessível para grande parte da população. Outra notícia informa que 68% dos moradores de favelas não têm dinheiro para comida. Um estudo feito pelo Data Favela também revelou que 9 em cada 10 moradores receberam alguma doação durante a pandemia e que 8 em cada 10 famílias não teriam condições de se alimentar se não tivessem recebido as doações. E para encerrar, nós temos a notícia de que 500 mil crianças são vítimas de exploração sexual no Brasil por ano. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil e estima-se que apenas 10% dos casos de abuso e exploração sexual sejam notificados. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isa. Você volta na próxima semana. Um abraço. Obrigada. Muito bem, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook,
facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você também encontra lives, entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Muito bem, voltamos a conversar com os nossos convidados. Frank Valverde, mais alguma pergunta ou informação? Sim, eu tenho uma informação importante. O Observatório Terceiro Setor iniciou uma campanha que chama-se Observatório em Movimento. No que consiste essa nossa campanha? Consiste em ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, procurando que eles deem dicas, ou que apontem caminhos para as pessoas viverem melhor nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo e mesmo no tempo de pós-pandemia, né? Acho que a gente já tem que começar a se preparar quando essa pandemia acabar ou amainar de uma certa forma, que ela já vai começando a diminuir, né? Nós estamos ainda num pique alto, mas ela vai diminuir, né? Esperamos, né? Essa é a nossa esperança, né? Que ela diminua, e quando ela começar a diminuir, o mundo será outro, não será o mesmo antes da existência dessa pandemia. Então nós temos que começar a nos preparar para isso, tá? E nós estamos ouvindo especialistas que apontam alguns caminhos aí, que amenizam um pouco a situação para as pessoas poderem viver nesse momento. E eu convido a todos e a todas que nos acompanhem no nosso portal, né? www.observatório3setor, 3 numeral, né? .org.br, que lá você vai encontrar essas informações, e também pelas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e youtube.com/Observatório 3 Setor. Tá? E lá vocês vão encontrar essas informações, né, de uma forma de especialistas dizendo como a gente passa por esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho uma questão para colocar, né, Joel? O Jordano colocou uma série de questões aí do ponto de vista administrativo e tal, né, que deveria ter um papel um pouco mais proeminente das forças dirigentes do país, né, para tentar solucionar essa situação, ou amenizar essa situação para as pessoas que estão se endividando. E me surgiu uma ideia aqui. Nós temos um Código do Consumidor que ele é muito respeitado, né? Nesse tempo de pandemia, esse código tem funcionado a contento, Jordano? Olha, eu tenho, assim, eu acho que ainda falta muito, para falar a verdade. Ele precisa ser até mais usado, assim, pelas pessoas, e até tem algumas ações, o Procon tem feito algumas ações, e eu vejo com bons olhos, porque isso mostra um pouco para o consumidor o que ele pode exigir e de que forma ele pode negociar. Mas isso ainda atinge um número muito pequeno de pessoas. Eu acho que, assim, isso precisa ser expandido. A minha opinião é que ele precisa chegar mais nas pessoas. As pessoas precisam saber melhor como ela conversa com aquele que está cobrando alguma coisa que pode ser abusiva, ou que pode ter uma negociação ali no meio que fica bom para os dois, porque não é bom nem para quem tem para pagar, nem para quem deixa de pagar. Então, eu acho que isso precisa estender mais. Ainda é muito tem muita culpa usado pela internet, né, atualmente, né? Às vezes a pessoa compra bem no escuro, né? Você entra, você vê no site, isso aqui parece bom. Você compra, chega e fala, pô, isso aqui realmente deixa a desejar. Como é que eu posso me defender, né? Então, quer dizer, o código poderia estar um pouco mais, né? Acho que até essa pandemia está servindo para as pessoas repensarem, né, se não há necessidade de dar uma incrementada nessa legislação brasileira, né? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que os brasileiros ainda estão com receio de gastar dinheiro poupado durante a pandemia. De acordo com a sondagem realizada em novembro, mais de 37% dos brasileiros estão guardando recursos por preocupação em relação à pandemia e seus efeitos sobre a economia. Entre os que conseguiram economizar, 73% afirmam que vão continuar poupando e apenas 1% pretende gastar totalmente os recursos. Tieme, já é o início de um caminho para se criar um conceito sustentável na cabeça dos brasileiros? Sim, sem dúvida. Porque o que é sorte, né, Joel? É o encontro do preparo com uma oportunidade. Quando a gente fala de preparo, dentro do preparo a gente precisa ter recursos e dinheiro. Então, assim,
muitas coisas estão se modificando, o cenário se modifica. Então, quando tudo sai do lugar, quer dizer que vão surgir muitas oportunidades daqui para frente, muitas possibilidades. E aí eu quero ser uma pessoa de sorte. Para ser uma pessoa de sorte, eu vou ter que encontrar justamente a oportunidade e o preparo, né? E é isso, precisa de recurso. Então, parabéns para os que estão fazendo a sua lição de casa, economizando. A sua lição de casa, já eliminando o desperdício e fazendo essa reserva. E para quem ainda não começou, que comece. Ô, Jordano, mas tem gente que não consegue. Ou está desempregada, ou teve, como eu disse no início do programa, 30% do seu salário reduzido. Que dicas você daria para essas pessoas se tornarem economicamente sustentáveis? Joel, acho que aí você tem que fazer um estudo exatamente de saber onde você está, né? E qual é a sua situação real, e você começar a listar. A gente fala muito em educação financeira do orçamento, né? Você tem que começar a fazer planejamento da sua vida para saber o que você pode deixar de fazer, o que é um consumo necessário, né? O que é impulsivo, e refazer contas, né? Eu acho que e traçar metas, né? Não adianta também chegar e falar, eu quero economizar dinheiro no ano. Você vai chegar no final do ano, provavelmente você economizou R$1, você vai achar que tá bom. Então, assim, você tem que traçar metas. Se eu estou num ano de pandemia, 30% a menos, vou examinar minhas contas e saber o que eu tiro delas e como que eu quero chegar no final do ano. E começar a acompanhar todo mês para ver como você está em relação àquele objetivo. Não tem outra forma de fazer. Se a gente não cortar gastos em alguns momentos, você deixa de poupar. Eu acho que agora, sim, o controle ele tem que ser maior. Não tem jeito. Bom, muito bem, nós vamos poupar, vamos cortar os supérfluos, aquelas compras de roupas, vestuários, carros, etc. Mas nós estamos consumindo mais alimentos básicos. É aí que está o problema. Então, eu acho que aí vai acontecer muito, Joel, eu acho não, com certeza, é a substituição de algumas coisas lá no seu... O brasileiro ele já tem trocado algumas coisas na sua alimentação, né? E isso vai acontecer mais. É claro que aí tem os impactos econômicos, quando tem redução de ICMS, muda um pouco o que é preço de carne, eventualmente os preços eles vão mudando o que o brasileiro vai consumir. Mas eu acho que aí vai mudar muito também a sua lista do seu orçamento. Quanto eu gasto de mercado? Eu não gasto mais 100, eu gasto 150. Então, peraí, eu tenho que achar dentro do que eu posso aqui ainda diminuir nas outras pontas. Então, isso vai impactar. É um efeito cascata. Infelizmente, assim, felizmente todos dependendo de alimentação. Nós vamos ter que saber se readequar ali e readequar os demais itens que você tem no seu orçamento, né? Não tem jeito. Tieme, por que é importante, nesse momento de pandemia, nós conhecemos o método Montanari? Para a gente diminuir os desperdícios. No meio do que a gente enxerga como cenário, é inadmissível continuar desperdiçando. Quando a gente fala que as pessoas estão passando fome, e a gente vai nos mercados e nas feiras, o que você vê jogado na rua? Esse desperdício. Desperdício de comida. Por quê? Porque o descarte é feito de uma forma não digna. Como é que as pessoas têm vergonha de pegar? Por quê? Porque o descarte é tudo misturado comida com sujeira, com uma série de coisas. No mercado também, outro dia eu vi, assim, muita banana, porque ela já estava pintada, só que ela jogada no meio de várias coisas. E aí, eu quero usar aquela banana ela ainda é própria, eu ainda posso fazer uma série de coisas com aquela banana, só porque ela está pintada, só porque ela se descolou, mas a forma com que é feito esse descarte, de uma forma assim, é lixo, não é lixo. Eu acho que também é o momento da gente começar a repensar o descarte que a gente faz, porque esse descarte impede a reutilização, o reaproveitamento ou até a reciclagem desses recursos. Também o preconceito, né? As pessoas têm vergonha, porque eu me lembro de uma entrevistada nossa aqui, alguns anos atrás, que ela falava que ela aproveitava os alimentos descartados lá do varejão, aqui desse varejão do CEAGESP. No final do varejão tem lá verduras, frutas, tudo que não são, eles deixam lá. E
poderiam ser aproveitadas para se alimentar muitas famílias, muitas pessoas. Mas as pessoas têm vergonha de ir lá no final do varejão e pegar aquilo do chão. Joel, posso falar? Claro. Eu frequento a Xepa. Eu frequento a Xepa na feira e eu compro aqueles baciões de tudo que foi rejeitado, né? E aí eu compro aqueles baciões por R$2 e tal. E aí outro dia me perguntaram, mas Tieme, você comprando aqui na Xepa esses baciões, tá tudo podre, tá tudo estragado. Eu falei, não. É a última chance que esse alimento tem de se tornar alimento, de cumprir com a finalidade dele. E aí as pessoas ficaram assim, nossa, eu nunca tinha pensado desta forma. Então também a gente precisa ter coragem de ter a iniciativa e de poder explicar os motivos, o porquê. Eu tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de ser digna dos recursos que eu tenho. Se eu tenho apenas R$2 para fazer aquela feira, então eu quero fazê-la valer. E aquele alimento que está lá é a última chance que ele tem, quando ele está no bacião. Se ninguém comprar ele vai ser descartado, né? Então, ele nasceu, ele foi produzido, foi cultivado para se tornar um alimento. A partir deste olhar, a gente perde a vergonha e começa a ter uma atitude mais sustentável. Nós temos mais 10 minutos de programa. Rolou rápido esse programa, né? Essa conversa agradável com nossos dois convidados. Além disso, Tieme, você comprar o necessário, né? Eu me lembro de que eu vi em Lisboa, em Portugal, uma senhorinha foi lá e comprou uma maçã e saiu muito bem vestida e tal, foi lá e comprou aquilo que queria usar. Os europeus, nisso, são muito mais práticos e conscientes. Nós aqui compramos uma dúzia de bananas, senão nós vamos comer 2 bananas, né, durante a semana. Esse aprendizado que é fundamental também. Porque é fartura. O Brasil é um país de muita abundância e as pessoas se acostumaram a comprar pencas de banana e dúzia, sendo que não vão consumir. Mas no Japão, eu lembro que há 30 anos atrás, quando eu estive lá, eu fiquei surpreendida quando eu entrei no mercado e eu vi vendendo meia banana. A embalagem com isopor, toda lacrada, e eu olhei e falei, não estou acreditando. Era meia banana, ou seja, pessoas solitárias, pessoas que moram sozinhas, elas vão consumir meia banana, ponto. E eu falei, gente, no Brasil é dúzia de banana, né? E como assim? E aí eu vejo o outro lado, é o respeito pelo alimento, né? Que não foi feito para ser descartado ao bel prazer ou mas é assim mesmo. E a gente agora tem a oportunidade de poder reavaliar, rever. E aí 3 passos do Motainai: reconhecer o valor deste alimento, deste recurso, reconhecer a cadeia produtiva por trás dele e sentir gratidão. E a gratidão concreta é não desperdiçar. Não desperdiçar. Frank Valverde, você ao longo da sua vida desperdiçou muito alimento? Olha, em geral, a educação que eu tive, né, foi sempre para não desperdiçar. Acho que meus pais, eles são espanhóis e vieram, na época, eles passaram pela Guerra Civil, a fome na Guerra Civil, então eles vieram com a mentalidade para o Brasil do contra o desperdício, de sempre aproveitar. E isso eu acabei herdando, então eu realmente evito desperdiçar e faço essas economias. Às vezes o alimento ele tem uma cara feia, mas ele está bom, você tirando aquela casca feia, ele dá para ser aproveitado, o bacio de R$2, enfim. E nessa mentalidade que vem de fora, né, eu acho que ela tem que ser importante para ser divulgada para todos nós, né? Temos que passar isso para as novas gerações. Eu procuro passar para os meus filhos: olha, consome aquilo que você vai colocar no prato, aquilo que você vai comer, enfim, evite você desperdiçar. Isso é fundamental a gente passar. Eu acho que essa fala que a Tia me falou, disse agora, é muito importante, porque isso começa a criar uma outra consciência nas pessoas. Isso é fundamental a gente divulgar. O Brasil tem essa coisa que você falou, Joel, da vergonha. Não tem que ter vergonha, você tem que ser consciente daquilo que você tem no seu bolso, que você pode consumir, não é verdade? É verdade. O Jordano, o brasileiro médio não funciona assim. Como iniciarmos um outro momento na existência do brasileiro? Agora, pela necessidade, porque muitas famílias, são 14 milhões de desempregados no país. Muitas famílias têm sem alimento básico para colocar na sua mesa, para a mulher, os seus filhos, enfim. Como mudar essa realidade?
Eu acho que vai muito pela linha da educação, né? Muitas coisas elas têm que começar. Você vê que hoje a gente já tem uma linha dentro das escolas para estudar educação financeira. Eu acho que a questão até do desperdício, tudo isso que a gente falou é muito cultural, né? Você vê que os países que passaram por guerras, eles têm um entendimento totalmente diferente dessas coisas, né? Desses assuntos. Então, eu acho que vai muito ali da gente começar a introduzir isso através das crianças, através das escolas, né? Toda essa linha, tanto de educação financeira, como a questão de desperdício, e isso vai trazendo uma mudança, né? Agora, isso é extremamente necessário que tenha a força do governo por trás disso, né? Se você não tiver os governantes apoiando e, inclusive, colocando aquilo que a população precisa, é muito difícil, porque você cria muitas diferenças, né? Mas nós fizemos uma guerra contra a pandemia. Quase 300 mil pessoas foram mortas no país. Por isso que eu acho que é um momento que muitas coisas vão começar de novo, né? Vão recomeçar de uma maneira diferente. E eu acredito que através de famílias, até pela necessidade. Mas, de novo, tem sempre a diferença. O Brasil é um país que tem muita disparidade econômica. Então, o que às vezes a gente vai falar para um grupo, para aquele grupo que passa fome, ali não tem como tirar o poder do Estado sobre eles, que precisa ter uma influência diferente. Então, é muito importante isso, né? A gente deixar essa diferença. No final do programa, Frank, seu destaque final. No destaque final, acho que dentro dessa fala última do Jordano, é importante dizer que o que o Brasil precisa não é do Estado mínimo, é o Estado necessário. Muitas pessoas ficam falando do Estado mínimo, mas que precisa do Estado necessário. E uma dica, né, que eu acho que até dentro da linha da TM, né, da Lilian TM, você tem que controlar o impulso na sua compra, né? Evitar as compras por impulso. Reflita primeiro se você precisa realmente daquilo que você vai comprar, e se você vai comprar efetivamente necessita, faça uma tomada de preço antes de você, por impulso, comprar a primeira oferta que você viu, que você acha que é interessante. Às vezes ela é enganosa. Jordano, seu destaque final. Como evitar o endividamento? Como guardar algum dinheiro? Como passar esse momento difícil de pandemia no nosso país? Olha, acho que primeiro de tudo é ter cabeça no lugar. As pessoas, elas têm que ter... A área financeira, ela mexe muito com a cabeça da pessoa, né? Então, se a gente não respirar, saber, tem que definir onde você está para começar a tomar as decisões. Esse é o primeiro passo, tem que ter cabeça no lugar. E entender aquilo que você gasta. Acho que o consumo impulsivo, ou o consumo pequeno, é onde abre o maior ralo de gasto. Assim, às vezes a gente fala, poxa, eu gastei muito naquele valor alto. Não é o valor pequeno que faz você gastar mais. Então, tem entendimento daquilo que você realmente precisa e como que isso se adapta na sua receita. E tem várias outras dicas aí, mas aqui a gente não tem tanto tempo, mas é um assunto bem carregado de informações aí. É só analisar o extrato do cartão de crédito, né? Aqueles pequenos valores você vai somando. Exatamente. Não, e o da própria conta corrente, né? O que a gente paga de custo também na conta corrente. Tudo isso é gasto pequeno que faz o dinheiro escoar sem a gente saber. Verdade. Tieme, eu quero fechar o programa com você. Seu destaque final. Você que trabalha com o lúdico das pessoas, você que trabalha com a necessidade, se coloca o conceito da tua fala, o conceito da mudança, da transformação da criatura humana. O que você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Para a gente prestar atenção o que nos nutre. Esse programa, por exemplo, é muito nutritivo. Eu tenho me preocupado com o que as pessoas estão vendo, ouvindo, porque são muitas informações pelas redes sociais e muitas vezes elas são nocivas e elas vão comprometer o nosso emocional, que vai impactar no financeiro, porque aí eu fico triste, para compensar a tristeza eu vou consumir com dinheiro que eu não tenho, e aí eu entro numa roda, né, de infortúnio, como o próprio Jordano disse. Então, eu queria que prestasse atenção no que você está ouvindo, o que você está vendo, como você está se sentindo. Quero também fazer o convite para quem gostou desse conteúdo, que possa me seguir nas redes sociais, Lilian_TM, né, onde eu continuo falando sobre isso, e Mulheres Sustentáveis, que
que é um minicurso que eu estou aqui disponibilizando esse mês, que é o mês das mulheres, para ajudar as mulheres a compreenderem que a sustentabilidade já está entre nós e que, através das outras mulheres, com as práticas, né, ouvindo histórias de outras mulheres, a gente consegue ampliar a nossa consciência de uma forma mais leve e prática. Os destaques do Montanay, do método Montanay, que são 3, quais são, Tieme? Valor. Reconhecer a cadeia. E gratidão. Gratidão aos nossos 2 convidados pela conversa de hoje. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de hoje, Jordano Bruno Nicoleta dos Santos, Lilian Tieme. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, a saúde mental das mulheres. Não percam. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.